Olá, boa noite. Boa noite. Gripe faz Vaticano cancelar a agenda do Papa nesta segunda-feira. No Ângelus de domingo, Francisco reza a oração e recorda vítimas de nevascas, violência e guerra em alguns países. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre sobras eleitorais. Resultado pode levar 7 deputados à perda de suas funções na Câmara. Cresce o número de demissões voluntárias em todo o país. O último adeus a Maria Lata d'Água, membro da comunidade Canção Nova. Romaria do Terço dos Homens reúne milhares de pessoas no Santuário Nacional de Aparecida. Veja o resumo do acampamento Jovens Sarados na Canção Nova. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. O Vaticano emitiu hoje um comunicado suspendendo as audiências do Papa Francisco. Nesta segunda-feira, de acordo com a informação, o Santo Padre se recupera de uma leve gripe. Ontem, mesmo gripado, o pontífice rezou o Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro e recordou de modo especial os países que sofrem com nevascas, sequestros, violências e guerras. O Papa Francisco relembrou com pesar os 2 anos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto renovo o meu mais profundo afeto ao povo ucraniano e rezo pelas numerosas vítimas inocentes, peço humanidade para criar uma solução diplomática duradoura. Francisco também pediu orações pelo fim do conflito na Terra Santa e por tantas pessoas atingidas pelo confronto armado. Pensemos no sofrimento, nas crianças feridas e inocentes. Outra realidade que o Santo Padre expressou preocupação é com o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo. O Papa disse que se une aos bispos para rezar pela paz, esperando o fim dos confrontos e a busca de um diálogo sincero e construtivo. Francisco também lembrou dos frequentes sequestros na Nigéria. Pela oração, demonstro proximidade ao povo nigeriano. Espero que estes episódios terminem o quanto antes. O coração do Papa se voltou também à Mongólia. O país asiático, visitado pelo pontífice em setembro de 2023, sofre com um inverno rigoroso. O governo de Ulaanbaatar relatou mortes e a perda de mais de 660 mil cabeças de gado devido à maior nevasca registrada desde 1975. A crise climática é um problema social global. A crise climática é um problema global que afeta profundamente a vida de muitos irmãos e irmãs, especialmente os mais vulneráveis. Rezemos para que escolhas sábias e corajosas contribuam para o cuidado da criação. O Vangelo de questa seconda domenica di Quaresima. Ao refletir a passagem bíblica da Transfiguração, o Papa convidou os fiéis a não desviarem os olhos da luz de Cristo. O pontífice afirmou que, mesmo em situações difíceis, é necessário buscar a face de Jesus. Para ele, a oração, a escuta da palavra e os sacramentos auxiliam os cristãos. Eis um bom propósito para a Quaresma: cultivar os olhares atentos e buscar a luz de Jesus na oração e nas pessoas, motivou Francisco. Nella preghiera e nelle persone. De Roma, a gente vem para o Brasil porque o plenário do Senado realizou hoje uma audiência pública para debater a inclusão de vacinas contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização. Ronaldo da Silva está na capital federal e traz as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Para você também, para todos aqueles que agora acompanham a Canção Nova, muito boa noite. Olha, a inclusão determina a vacinação obrigatória para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, menos de 23% das crianças brasileiras entre 3 e 4 anos foram vacinadas com as 2 doses anti-Covid. Um grupo de parlamentares é contrário à mudança. As vacinas contra a Covid foram incluídas no Programa Nacional de Imunizações em janeiro.
De acordo com o Ministério da Saúde, 110 crianças com menos de 1 ano morreram vítimas da doença no ano passado. No Senado, os parlamentares receberam médicos e especialistas para debater a segurança da vacina e propor a suspensão da inclusão do imunizante no programa federal. Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde apontou 50 mortes relacionadas a efeitos adversos de vacinas contra a Covid, em um universo de 510 milhões de doses aplicadas até março de 2023. Naquele mês, 703 mil mortes foram registradas de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de mortes foi considerado baixo ante o universo de pessoas vacinadas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi convidada para a audiência, mas a assessoria de imprensa do senador Eduardo Girão alegou que o ministério não respondeu aos contatos. A maior plataforma de mídia social focada em negócios e emprego divulgou a lista dos cargos que estarão em alta em 2024 no Brasil, com uma grande variedade de profissões que até poucos anos atrás sequer existiam. O cargo de analista de privacidade, por exemplo, você já ouviu falar? A repórter Camila Castro e o cinegrafista Sani Alves contam como essa e outras profissões vão impactar o mercado este ano. A transformação digital torna as empresas mais dependentes da tecnologia e, consequentemente, mais vulneráveis a ataques cibernéticos e violações de privacidade. Para não correr este risco, os empresários investem em serviços de segurança, contratando um analista de privacidade. A profissão ainda pouco conhecida está no topo da lista do levantamento de uma rede social que tem como foco o mercado de trabalho. O trabalho dele consiste, portanto, em estabelecer medidas físicas, técnicas e organizacionais visando a proteção dos dados pessoais tratados pelas empresas. O objetivo do levantamento é refletir as tendências de trabalho no Brasil, ajudando as pessoas a definir ou até redefinir o seu futuro profissional. A lista mostra 25 profissões em crescimento e com maior potencial para 2024. A tecnologia ganha cada vez mais espaço no mercado de trabalho e tem profissional aproveitando essa tendência e voando alto, como é o caso dos pilotos de drone. Eles operam essa aeronave não tripulada para a produção de vídeos, fotos e também de mapeamento de áreas. A demanda está bem alta, graças a Deus, A gente está conseguindo aí com os equipamentos novos que estão sendo lançados cada vez com mais segurança, e isso está abrindo um leque de oportunidades para muita gente, inclusive pessoas que estão buscando a especialização, tirar a carteira para conseguir ter ali a autorização de voo. O levantamento aponta que profissões que tratam da saúde mental também têm destaque. A procura por psicólogo infantil deve ser alta ao longo do ano, o que esta especialista considera uma conscientização sobre o cuidado com o psicológico das crianças. Outro fator que eu acredito que contribuiu muito, as escolas têm se preocupado muito em instruir as crianças em relação às suas emoções. Então, as crianças estão entendendo um pouquinho mais sobre isso, tem a conscientização mesmo. E a Agência Nacional de Energia Elétrica manteve pelo 23º mês seguido a bandeira verde na conta de luz. Com isso, os consumidores permanecem isentos de cobrança adicional nas faturas. Desde abril de 2022, a bandeira verde é válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional. A manutenção da bandeira tarifária se dá a partir dos níveis das hidrelétricas. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, de abril a julho deste ano, a capacidade das principais usinas do país deverá atingir cerca de 36%, o que poderá levar à suspensão da bandeira verde. E é assim que a gente termina a nossa participação de hoje. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã, Ronaldo. Obrigado. O governo do Acre, que decretou estado de emergência em 17 cidades devido às fortes chuvas, mais de 11 mil pessoas foram afetadas. Já na Amazônia peruana, a tempestade causou o transbordamento dos rios Acre e Averrija, prejudicando a população. A inundação causada pelo rio Acre fez com que 11.200 pessoas deixassem suas residências. Entre as cidades mais críticas está Jordão, que fica no interior do estado.
Após 80% da zona urbana ficar alagada, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. O hospital chegou a ser invadido pelas águas e os pacientes precisaram ser transportados para um prédio da Secretaria de Assistência Social. A capital Rio Branco enfrenta problemas com o transbordamento dos igarapés batistas, São Francisco e Dias Martins. Até o momento, 30 bairros da cidade foram atingidos. Já na Amazônia peruana, as fortes chuvas fizeram os rios Acre e Averija transbordarem. Mais de 800 pessoas foram afetadas. O município peruano de Inaperi, localizado na região de Madre de Dios, que faz fronteira com o Brasil, foi o mais atingido. Nas imagens é possível ver diversas casas cobertas pela água do rio que corta a cidade. O primeiro que fizemos é evacuar a posta de saúde. A primeira coisa que fizemos foi evacuar o posto de saúde e a população afetada. E assim mesmo se evacuou a população afetada. Segundo o Ministério da Defesa do país, a região recebe assistência adequada. Se ha trasladado 2 toneladas de bienes. 2 toneladas de ajuda humanitária não alimentar foram transportadas e outro voo já foi agendado para segunda e terça-feira. A semana começa com clima quente e abafado e possibilidade de temporais. Essas fortes chuvas se intensificam nos extremos do país, entre o norte, o nordeste e o sul. Os acumulados podem chegar aos 40 milímetros no Rio Grande do Sul, 30 milímetros no Amazonas e 45 milímetros no Maranhão. A baixa pressão atmosférica entre Paraguai e Argentina e a circulação de ventos vão provocar umidade no sul do país, mas no interior da região o tempo será abafado. Já no Nordeste, enquanto Salvador começa o dia com sol, há possibilidade de temporais entre João Pessoa e a capital pernambucana. No Norte, as chuvas aumentam devido à zona de convergência intertropical, principalmente no Amazonas e no Pará. Vamos ver como fica o clima na capital Rio Branco, que foi fortemente afetada pelas chuvas nos últimos dias? A terça-feira terá máxima de 29 graus, podendo a chuva chegar aos 20 milímetros. E na quarta-feira fará 30 graus e na quinta a temperatura se repete. No Sudeste, o destaque vai ser o litoral paulista, que recebeu alerta de chuvas intensas, com rajadas de ventos que podem chegar até os 100 km por hora. O tempo vai ser firme em quase todo o estado de Minas Gerais, norte de São Paulo e no Rio de Janeiro. O ar seco vai impedir a formação de nuvens de chuva no Distrito Federal, norte de Minas e parte da Bahia. Vamos às temperaturas em todo o país? Teremos aí a mínima de 20 graus no Rio de Janeiro, 23 em Porto Alegre e máxima de 34 graus em Cuiabá e 35 no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas estiveram ontem na Avenida Paulista, em São Paulo, a convite do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de uma operação policial que investiga uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente teve seu passaporte confiscado. Durante a manifestação, Bolsonaro negou as acusações e alegou perseguição política. Disse que está sendo acusado de golpe com um projeto de decreto de estado de emergência encontrado na investigação. O projeto, de acordo com ele, se baseia na Constituição e não há golpe se um ato é baseado na Constituição. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 750 mil pessoas participaram do ato, que ocorreu de forma pacífica, sem registro de incidentes. O número de brasileiros que pediram demissão dos seus postos de trabalho bateu recorde em 2023. Nós vamos chamar Sidney Fernandes, que está na capital paulista, e traz as informações para a gente. Ô Sidney, boa noite para você. Boa noite a você e boa noite a todos que agora nos acompanham. 34% dos 21 milhões de desligamentos registrados no ano passado foram por vontade própria do trabalhador. A demissão voluntária nunca esteve tão alta em nosso país. Vamos entender o porquê na reportagem. Ariane está desempregada há alguns meses e busca novas maneiras de voltar ao mercado de trabalho. É um choque de realidade, né? Porque a gente nunca está esperando ser desligada da empresa ou até mesmo pedir para sair.
É estranho, é uma situação bem complicada, ainda mais sabendo que a gente mora em São Paulo. O economista explica que a qualificação é fundamental para quem está desempregado. Neste caso, é importante investir nas habilidades pessoais e realizar cursos online gratuitos, por exemplo. Hoje existem centenas, talvez milhares de cursos gratuitos na internet de instituições renomadas, Sebrae, Senac, bancos que oferecem cursos gratuitos, outras grandes empresas, várias instituições de ensino têm cursos gratuitos pela internet, ou seja, você não precisa se deslocar, pode fazer de qualquer lugar, melhora a sua qualificação, o seu currículo. Em contrapartida, algumas demissões são voluntárias. Segundo o levantamento do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil teve mais de 20 milhões de desligamentos no ano passado, 7 milhões e 300 mil a pedido do trabalhador, o equivalente a 34% do total. Muitos funcionários CLT têm migrado para o regime PJ por conta do custo tributário, né? Por conta dos impostos. Então, para pagar um pouco menos de impostos, ou para conseguir uma negociação melhor com a empresa. Muitas pessoas vêm aqui no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo para buscar novas oportunidades e se reinventar no mercado de trabalho. É o caso da Fanny, que trabalha como cabeleireira e tem esperança de encontrar algo novo. Faço cabelo, faço uma unha, uma sobrancelha. Não é trabalho fixo, eu faço uns bicos de vez em quando. Não é aquela coisa fixa, assim. É por isso que eu vim em busca de um emprego. A lei que torna o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como único documento a ser exigido por órgãos públicos, já está valendo desde janeiro deste ano. Entre as obrigações, a legislação determina que o número do CPF conste em demais documentos. Acompanhe a reportagem. RG, carteira de trabalho, título de eleitor. São muitos números para decorar. Mas agora uma nova lei facilita esse processo. É que o acesso a qualquer serviço público poderá ser feito por um único número, o do CPF. Então, a partir de agora, você vai ao posto de saúde, você vai ter que falar sobre o seu PIS, você vai usar o seu CPF. Então, vem para simplificar realmente para o cidadão o dia a dia em relação aos seus números de identificação. Facilitaria um pouco pelo fato de ser muitos números mesmo para se decorar. A única coisa que eu sei decorar mesmo é meu CPF. É interessante, né? Pelo menos a gente não fica muito com documento, né? A facilidade está bem melhor agora, né? A Lei 14.534 já está em vigor desde o ano passado, mas ganha eficácia em 2024. Lembrando que esse prazo pode se estender um pouco mais se este órgão público ele tiver uma interoperabilidade. O que seria essa interoperabilidade? Tiver sistemas ligados com outros setores, então precisaria de mais tempo para essa adaptabilidade. Mas, em regra, a partir de janeiro de 2024, se você for a um órgão público, você deverá ser identificado pelo CPF, independentemente de qualquer coisa. Com a unificação dos dados, ficará mais fácil ter acesso a diversas informações do cidadão só pelo CPF. Por isso, é necessário cuidado ao fornecer este número. Sempre que pedir CPF, saber para quem está enviando o CPF, o porquê está enviando o CPF, em caso de dúvidas, em que questionar e eventualmente até acionar a polícia em caso de algum tipo de vazamento das suas informações. Nós ficamos por aqui, amanhã voltaremos com outras informações. Boa noite a todos e bom começo de semana. Boa noite, bom descanso, obrigado, Sidney. O Supremo Tribunal Federal retoma esta semana o julgamento de 3 ações que questionam mudanças feitas na legislação eleitoral em 2021. Nos critérios para distribuir vagas das chamadas sobras eleitorais na eleição de deputados e vereadores. Vamos entender como esse debate pode levar à perda de mandatos políticos com a repórter Camila Castro. Boa noite, Camila.
Boa noite para você, boa noite a todos. Na prática, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se são válidos os critérios criados pelo Congresso Nacional para o acesso às vagas para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que sobram ali na divisão dos espaços entre os partidos nas casas legislativas. Dependendo do resultado, ao menos 7 deputados federais podem perder os cargos se a aplicação recair sobre a eleição de 2022. Partidos que questionam a norma consideram que ela afeta o direito das siglas e candidatos de serem contemplados com os cargos. Ainda sobre as votações da Suprema Corte, a maioria dos ministros votou pela necessidade da apresentação do motivo da demissão de empregados públicos, que são aqueles que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, como, por exemplo, estão aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, cujos funcionários são admitidos por concurso público, diferente de servidores efetivos que atuam regidos pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. E é o caso envolvendo os funcionários do Banco do Brasil demitidos há 27 anos, sem que tivessem sido informados sobre os reais motivos para encerrar o contrato. Esses trabalhadores tinham sido aprovados por concurso público. E a gente está de volta para falar um pouquinho sobre saúde, porque sem cura, a fibromialgia é uma síndrome que atinge milhares de pessoas pelo país. Pois é, Reinaldo, dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que a doença afeta quase 3% da população mundial e até 12% dos brasileiros. Em sua maioria, mulheres entre 30 e 55 anos de idade. Diagnosticada com a síndrome em 1997, esta empresária do ramo alimentício sente dores insuportáveis por dias. O que ajuda a atenuar a angústia são as sessões de quiropraxia semanalmente que ajudam no tratamento. Ela busca manter o equilíbrio emocional, físico e espiritual para lidar com a enfermidade. Só que a fibromialgia tem dias que a gente não consegue levantar da cama, já é um grande esforço. E quando eu digo que a atividade física, a parte espiritual, isso é para manter a gente no equilíbrio. Se o indivíduo tem uma dor maltratada, que ela é crônica, o tempo vai passando e o cérebro dele vai se modificando de uma maneira que ele passa a ser muito mais hábil, muito mais habilitado para sentir a dor. Portanto, a fibromialgia é uma síndrome de amplificação da percepção de dor. De acordo com o médico, quem precisa do tratamento pelo SUS enfrenta dificuldades. É muito difícil. Imaginemos alguém que precisa acessar um fisioterapeuta e demora 6 meses para conseguir. Então, alguém que precisa de um psicólogo para poder tratar suas mazelas psíquicas que são alimentadoras da dor, ele vai demorar 1 ano, vai demorar muito tempo. Conviver com a dor, lidar, é aquela nunca ficar na sensação de que eu estou derrotada, eu estou parada. A vida flui e para mim existe um Deus maravilhoso que é quem me sustenta, é quem me conduz. Eu digo muito a Ele, me mantenha de pé e me conduza. E isso Ele tem feito. A lei que oficializa e garante o tratamento da doença pelo SUS foi sancionada pelo presidente Lula em outubro do ano passado. A expectativa agora é pela aprovação de outra lei no Congresso Nacional que classifique a doença como deficiência. A fibromialgia, por vezes, no campo do judiciário, é considerado tão somente uma patologia e não uma incapacidade. Então, essa lei sendo aprovada a nível nacional vai impactar de forma, assim, grandiosa no campo previdenciário. No Brasil, somente Acre, Alagoas, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rondônia já reconhecem a fibromialgia como deficiência através de leis estaduais. Termina na próxima quinta-feira o prazo para empresas e bancos disponibilizarem o informe de rendimentos, documento fundamental para os contribuintes que vão fazer a declaração do imposto de renda. A declaração começa a ser entregue só no mês que vem, mas empresas e bancos precisam disponibilizar o informe de rendimentos aos contribuintes. Este prazo termina na próxima quinta-feira, dia 29. É um documento que resume toda a vida da pessoa, ali, do contribuinte, no ano anterior. Então, nós estamos em 2024, então resume ali naquele informe de rendimentos tudo o que aconteceu, tanto a questão de empresa, né, do trabalho, férias, 13º, se teve algum abono recebido ali no ano anterior e também questão financeira, né,
né? Banco. Tudo que a pessoa recebeu ali de Pix, recebeu de TED, DOC, todas essas informações ficam ali também disponíveis nesse informe de rendimentos bancários, financeiros ali, referente ao ano anterior. Contribuintes que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, estão isentos de enviar o documento, o que, segundo o Ministério da Fazenda, representa mais de 15 milhões de declarações a menos à Receita Federal. No ano passado, mais de 24% dos documentos entregues foram na forma de declaração pré-preenchida. A expectativa é que em 2024 o número aumente. A opção permite que o próprio contribuinte faça a declaração, mas exige atenção aos detalhes. Então, o contribuinte precisa, sim, conferir aquelas informações, se estão todas corretas, se estão lançadas nos campos corretos e sim, vale a pena porque já vem uma parte preenchida ali para o contribuinte, ele só dá sequência em algumas informações. Vale a pena fazer. O programa deste ano só estará disponível a partir do dia 15 de março. No entanto, a orientação é reunir os documentos para fazer o processo no início do prazo de entrega, que termina em 31 de maio. Quem faz a entrega, depois de 5 dias, já tem um retorno da Receita Federal se está tudo certo sobre aquela declaração. Se faltar algum documento, dá tempo da pessoa correr atrás, fazer a entrega e para escolher qual que é a declaração mais vantajosa para aquele contribuinte. Parentes, irmãos de comunidade e amigos se despediram de Maria Lata d'Água no último sábado. O velório e o sepultamento da ex-passista ocorreram em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Da apoteose para a comunidade Canção Nova. A Maria viveu, de fato, né, essa linda conversão, né, de viver uma vida entregue a Deus. E hoje, né, nós estamos celebrando a vida da Maria, porque nós acreditamos, né, que ela ressuscita com Cristo. Eu tive a oportunidade de levar a comunhão para ela algumas vezes e ela solicitava todos os dias, ela quis permanecer comungando diariamente. Maria se tornou conhecida por sambar aos 18 anos com uma lata de água de 20 litros na cabeça. Devota de Nossa Senhora, em 2004 se tornou missionária da Canção Nova aos 70 anos. E ela tinha um jeito próprio de rezar o terço mariano. Então ela erguia o terço mariano e ela passava as continhas com as mãos abertas e um sorriso imenso nos lábios. Maria Lata d'Água foi uma passista que desfilou por 45 anos na Sapucaí pela Portela, Salgueiro, Beija-Flor, Estácio de Sá e Padre Miguel. Ela foi inspiração para a marchinha Lata d'Água na Cabeça, composta por Luiz Antônio e J. Júnior, em 1952. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Ela foi um estilo na família. Quando o nosso pai morreu, eu tinha 2 anos de idade e ela fazendo as viagens dela, né? Ela sempre dando o suporte à minha avó para poder ajudar a criar a gente, né? E ela foi minha amiga e minha mãe. Eu me sinto de certa forma órfã nesse momento, mas ela foi minha formadora. Ela era muito legal e ela sempre, quando chegava, a primeira coisa que ela fazia o sinal da cruz, e ela sempre falava para mim me dedicar nos meus estudos e que era para mim obedecer meu pai e que era para mim nunca desistir de Jesus. No último adeus, uma santa missa de corpo presente reuniu parentes, amigos e irmãos de comunidade. Ela viveu um processo muito grande de conversão, né? Como artista, foi para a Suíça, lá encontrou o seu esposo, se tornou condesa porque ele era conde, vindo para o Brasil, teve o seu encontro com Deus. É que ela foi uma mulher que realmente se abriu a Deus e se entregou a Ele e foi fiel até o fim. Jovens de todo o Brasil se reuniram nesse fim de semana na Canção Nova, onde participaram do acampamento Jovens Sarados. Missão que nasceu a partir do carisma da comunidade que há 16 anos evangeliza a juventude.
Neste ano, os participantes do acampamento refletiram o tema Jesus, meu amigo, te amo. Na missa de encerramento neste domingo, o idealizador dos Jovens Sarados destacou o valor da vida doada pela missão. Quero acolher, deixei para esse momento, esses novos meninos e meninas que farão o seu compromisso com os Jovens Sarados pela primeira vez. Nós abrimos neste acampamento, eu abri uma exceção para acolher você, para ajudar nós, os antigos, a não perder o fervor de dar a vida. Sangue novo ajuda a gente. Os jovens ainda foram provocados pelo sacerdote a fazerem uma reflexão. Quem conheceu Abraão? Ninguém. Mas Abraão para nós é conhecido como alguém que andou com Deus. Porque andou com Deus, fez história. Dom Bosco andou com Deus e fez história. São João Paulo II andou com Deus e fez história. Um garoto, Beato Carlo, andou com Deus e fez história. Monsenhor Jonas Abib andou com Deus e fez história. Agora é a sua vez de andar com Deus e de fazer história. O encontro ainda contou com pregações, apresentações musicais e momentos de adoração ao Santíssimo. Preciso voltar àquele lugar. Esta última semana de fevereiro, que termina quinta-feira, é um desafio e um convite aos sócios, amigos e benfeitores que ajudam esta obra, que comunica a vida, leva esperança e evangeliza. Sim, fevereiro tem menos dias úteis, por isso a Canção Nova conta ainda mais com você, com todos nós. Vejam só, nós estamos com 80% de nossa meta na campanha desse mês. Vá lá ao site clube.cançãonova.com, faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Católicos de todo o Brasil se reuniram em Romaria no fim de semana para celebrar no Santuário Nacional de Aparecida os 88 anos do Terço dos Homens. Santuário Nacional de Aparecida lotado, manifestação da fé, gesto de devoção. Essa romaria representa tudo para mim, para minha comunidade, que a gente já tem 12 anos que a gente saiu com o Terço dos Homens. O homem de hoje também participa, está em oração, né? É na caminhada da vida, entre as famílias, né? Que é um pacote, marido e mulher e filhos, é todo mundo junto, né? Das maiores às menores, a cruz, símbolo do amor, aqui é elevada. Compõe um instrumento de oração, o Santo Terço. Com certeza a gente passa a ter mais amor à palavra de Deus, principalmente, né? Buscar conhecer mais Jesus Cristo. Com certeza, aí Nossa Senhora, né? A gente só tem a crescer cada dia que passa. O Terço dos Homens completa 88 anos em 2024. Desde que surgiu em Itabi, no Sergipe, o grupo tem se espalhado pelo Brasil e ganhado espaço nas paróquias. O maior encontro do movimento reúne cerca de 100 mil romeiros no Santuário Nacional de Aparecida. O homem do Terço é, antes de tudo, um missionário do Terço dos Homens. Ele vai encontrar novos homens para receber a luz da palavra, para viver a palavra, para entrar nesse caminho de santidade. Olhares atentos à palavra de Dom Gil Antônio, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora e referencial para o movimento do Terço dos Homens no Brasil. Que o romeiro desse ano leve para sua casa o gosto pela palavra, ouvidos abertos, a palavra sempre pronta para traduzir para os outros. Que cada terço dos homens entenda que rezar o terço é ouvir a palavra e procurar viver a palavra. Em um instante de silêncio, mesmo debaixo de sol e calor, mãos elevadas em louvor. Graças a Nossa Senhora e Nossa Senhora Aparecida. É o segundo ano que eu estou vindo aqui com o Terço Nosso lá dos Homens, que eu passei a ser o coordenador lá, mas estou muito satisfeito com isso aí. Cruz no alto, como um troféu. Vitória em Deus por intercessão de Nossa Senhora. Cada dia mais santo, rezando, né? E o rosário é nossa arma do dia a dia. O Terço dos Homens para nós
foi uma coisa que surgiu que mudou completamente a vida de muitos homens. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa e às 10 ao programa Revolução Jesus. Nos vemos novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.